Tu veio pra Portugal Cara, em que ano? Pra Lisboa, você veio direto, né? Eu vim direto pra Lisboa. Porra, trabalhava lá e fazia música. Comecei a fazer música nos bares lá. Uns 2 anos antes de vir pra cá. 1 ano, 1 e meio antes e tal. E vim pra cá. Em 2016, cara. E desde aí você tá trampando só com música? Cara, só trabalha com música? Não, desde aí em 2016 eu vim pra cá, pô, e não vim com muita grana, que é uma irresponsabilidade total. Pô, mais jovem, com 25 anos, porra, peguei, vendia tudo que eu tinha lá, vendia os carros, a moto, tudo. Vim com uma graninha, muito pouco, mas vim. E, porra, vou arrumar um trampo aqui, trabalhando no restaurante, assim. Só que, pô, eu trabalhava das 11 às 3 da tarde. E eu cheguei aqui na primavera, em 2016. Cara, e cheguei com a minha guitarra, com o meu violão. E falei, meu, eu vou pra Lisboa, vou ficar lá na rua, tocando. Não era a sua ideia inicial? Não, tipo, não. Você... Eu vim porque, tipo, eu fazia isso, saía de lá 3 da tarde. Falei, porra, pegar o busão, vou ali pra Lisboa. Qual que era o seu trabalho? Cara, o primeiro trabalho que eu arrumei aqui foi num restaurante. Eu acho que aqui, assim como a maioria dos imigrantes aqui, vem e trabalha num restaurante. Eu trabalhava como... Caraca, eu entrei ali como bar. Eu não fazia nada, eu não sabia fazer nada. Eu aprendi ali, tipo... a fazer caipirinhas, a fazer morritos, sei lá o que, aprendi tudo ali. Você não tocava lá nessa época? Lá depois que eu comecei a ir pra Lisboa e tocar na rua, e tipo, ganhava uns trocos assim, sem amplificação, sem nada. Aí, pô, eu vi que eu tipo, pô, eu acho que eu vou pedir pro cara pra ver se dá pra eu tocar. Certo. Pô, aí pedi, aí o cara falou, pô, John, a gente já tem uns músicos aí, né, cara? Sacanagem, hein, pô, meu? Na cara. Não, pô, mas foi tipo... Mas você já tava há muito tempo, não? Trabalhando lá? Não, devia estar uns 3 meses, vai. Era certo, tempo, ok. O cara já tinha uma agenda, mas... aí tipo, beleza. Só que daí teve sorte que teve um dia... Sorte e azar, não sei, pro músico. Ele não foi. Ele não foi. Aí o cara tava desesperadão, né? E eu lá fazendo as caipirinhas assim e tal, desesperadão. Ele, Jonathan, vai lá na sua casa, pega o violão lá. Aí eu falei, é sério, mano? Larga isso aí. Eu falei, sério mesmo? Eu falei, cara, mas eu não sei se eu... Quem que ia tocar aqui? Você já tinha repertório, não? Nada. Eu falei, o que eu vou tocar, cara? Eu não sei. Ele, não, só pega o violão e vem, canta qualquer coisa. Falei, top. Porra, cheguei lá, peguei o violão, comecei a tocar umas coisas nada a ver, cara. Tocava, sei lá, Tim Maia. Porque, assim, nada a ver porque onde eu morava e trabalhava era numa aldeia chamada Malveira, ali em Mafra. Então tinha muitos portugueses. E o bar era lá também? O bar era lá. Então não tava mesmo aqui em Lisboa, né? Não. Tava da Malveira, ele que é em Mafra. E apesar de ser um bar brasileiro, era um bar, o dono brasileiro, e a clientela lá era muito portuguesa. Certo. Então não conhecia... Porque lá é muito local também, né? Então hoje em dia até que não, porque depois de 2018, 2019, tem muito brasileiro vivendo lá. Certo, mas assim, não é tão miscigenado quanto Lisboa, nem turístico como Lisboa. Não, é muito mais... Aqui é outra cena, não, né, velho? Aqui Lisboa é mundo, né? Não tem nada igual, né? Exato, em Portugal, nem... exato. Acho até em várias capitais, assim, da Europa, não tem nada igual ali. Bom, tem parecido, mas o convívio aqui é tão miscigenado que, pelo menos Portugal, não tem nada igual, né? É só uma experiência Lisboa diferente. é muito tudo, né? Sim, Lisboa é muito você não se sente em Portugal aqui, nem, assim, muito raramente. Ao mesmo tempo que às vezes você se sente em Portugal, você se sente no Brasil, você se sente na China, na Índia, na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? Exatamente. Depende do ambiente ao redor. O lance lá era muito em 2016, então não teve aquele boom ainda de imigração também. De turismo também, turismo né? também. Tava começando, Tinha tudo, só que, pô, quem que vai pra Malveira? Eu vou lá tirar foto na Malveira, lá dos bois lá. Eu nunca nem fui lá. Então, aí, pô, e tinha muito português lá, tinha uns brasileiros ou outro e tal. E, pô, cara, o que eu vou tocar aqui? Toquei umas músicas nada a ver, meu. Tipo, nada a ver, mas, pô, no final do show lá, o cara foi lá e me pagou. Eu falei, caraca, que top, mano. Eu recebi o dia, meio-dia trabalhado. E aí, desculpa a pergunta, mas quanto ele te pagou? Pagou 60 euros, cara. Nossa, lá em 2016, tá melhor que cara. hoje, que hoje em vários lugares. Lá em infelizmente, né? Infelizmente, tá, caramba, foi 60 euros. Inclusive, Fernandão, valeu. Assim, ele pagou pra mim 60, não sei se ele ficou com alguma coisa. Não, tô brincando, mas ele, pô, pra 2016 esse valor lá era muito bom. Eu acho que ele pagava muito bem os músicos naquela época. Só um adendo, o salário mínimo em 2016 estava abaixo dos 600 euros, ou seja, 60 euros era mais que 10% do salário mínimo. Hoje em dia o salário mínimo é 750 euros, 760 por aí, né? Em Portugal. E
é vergonhoso até que aqui em Lisboa alguns bares pagam menos do que esses 10% que se pagava lá em 2016, 2015. Cara, exatamente, exatamente. Tá aí uma briga que a gente tem todo ano, né? Tipo... Mas ó, esse é mais pra frente, a gente vai falar. Mas era basicamente, cara, eu comecei a vir pra Lisboa, tipo, toquei uma vez ali e tal. Foi meio engraçado, porque eu não tinha um repertório montado, tipo... Você foi fazendo na rua, né? Cara, e principalmente principalmente eu que, cara, eu gosto de tocar rock, eu gosto de tocar tudo menos música brasileira. Não é que eu não gosto, é porque, tipo, eu sempre falo, cara, eu gosto de ouvir música brasileira, eu gosto, às vezes, de tocar, mas eu gosto de tocar música fácil, porque eu sou ruim, tá ligado? Não sou ruim, eu, tipo... Não é ruim, não. A música brasileira é bem complexa, né? Então eu simplifico bastante. Não simplifico, eu faço de uma maneira boa, gostosa, não perfeita do jeito que tá, mas também eu não vou fazer um sol maior ali, né? Como assim, tipo, fazer um sol maior? Não, tipo, um acorde simples, saca? Os acordes naturais. É, exato. Eu dou aquela misturada pra não ficar tão assim, né? Tipo... Entretanto, pronto, fui montando repertório, porra, comecei a tocar na rua, de verdade, tipo, quando eu vi que comecei a ganhar, tipo... Caraca, eu lembro até hoje, o primeiro dia que eu achei que eu ganhei dinheiro, foi um dia que eu toquei assim, no gogó, só violão, tipo, lá no Miradouro de Santa Luzia. Certo. Ó, pra quem não sabe, o tio já tá dando a dica aqui. O Miradouro de Santa Luzia é um lugar bem conhecido aqui em Lisboa, muitos buskers vão lá, é um lugar bem competitivo. Eu já falei até em vários vídeos aqui do canal. Cara, você começou lá mesmo. Foi onde a gente se conheceu, né? Foi, a gente se conheceu. Olha, eu e o Rafa, a gente... 4 anos nada. Não, vários anos, eu falei. Entendi, 4 anos, muito mais. Foi lá que a gente se conheceu, inclusive, tocando, né? E... Cara, eu lembro o primeiro dia que eu ganhei, eu não tinha amplificação nem nada. Tava tocando assim, pô, no chapéuzinho assim. Caraca, terminei, pô, vou pra casa e tal. Fui contar as moedas de tipo 16 euros. Caramba. Eu falei, caraca, mano, deu 16 euros, mano. Porra, assim no gogó, pô. Que legal, se eu preparar melhor eu vou ganhar muito mais. E eu vi a galera dizendo que tipo, eu ia falar assim, o Rafa, por exemplo. Você, por exemplo, ganhava muito mais. E tipo, por quê? Tinha um repertório bem preparado, tinha uma interação muito boa. Tá aí uma coisa que eu aprendi muito com o Rafa, que tô falando pra você aqui e tô esquecendo de falar contigo. Não, mas é bom. Não, uma coisa que eu aprendi muito com você é interação com o público. É fundamental você falar um inglês aqui em Lisboa, né? Foi daí que eu comecei a aprender. Que tipo, pô, não é possível eu cantar uma música em inglês e a pessoa chegar e falar comigo e eu não falar nada. Tipo, não, eu preciso aprender a me comunicar. O mais simples que seja, mas eu preciso aprender a me comunicar. Desculpa. E, cara, repertório, comunicação e envolvimento ali com o público, né? Tipo, que faz parte também da comunicação. E, tipo, você ensinou bastante isso. Você batia muito bem na tecla do tipo, cara, não é só tocar, você tem que, pô, chamar o público, você tem que olhar pro público e, tipo... Que daí vira... Cara, quando eu comecei a pegar isso de verdade, lá nas ruas mesmo, eu falei, caraca, aí que começou a cena virar. Entretanto, vieram uns amigos do Brasil, amigos em comum que temos, né? E começamos a tocar, fizemos um projeto, e começamos a fazer bares. Você já fazia casamentos e tal. E... Pô, comecei a bares, aí pessoas em bares, olha, vamos casamentos, fechava os casamentos e assim foi, tá ligado? Até hoje.